Hoje, um dos ativos mais valiosos para uma marca não é o número de seguidores, mas a comunidade que ela consegue construir. Porque a audiência gera alcance, né? A comunidade ela gera esse pertencimento, confiança e influência. E talvez seja uma das maiores transformações do marketing de influência nos últimos anos. Eu sou a Thais Carra, sou especializada em comunicação e branding, e esse é mais um episódio da nossa temporada de Trend Talks do InfoQuest. Oi, Dessa! Olá, Tatá, olá, audiência. Dessa vez a gente vai falar de um tópico que está em alta há bastante tempo, né? Que é o termo comunidade. E, afinal, qual é a diferença de comunidade e audiência, né? Então, eu sou Andressa Grifante, para quem está chegando agora, eu sou jornalista especialista em marketing de influência. E essa temporada do Trend Talks fala de assuntos que estão em alta, de coisas que a gente vê crescer dentro do universo de comunicação, de marketing. Tatá, eu acho que eu vou começar por aí mesmo, né? A gente já estava batendo um papo antes de começar a gravar. Muita gente confunde, né? Quem não é da área, principalmente, mas mesmo quem atua na área ainda tem uma certa dificuldade de perceber mais claramente essa diferença de o que é audiência de o que é construir uma comunidade, tanto para criadores de conteúdo quanto para marcas. Eu acho que a gente poderia fazer até em duas frases, né? Vamos dizer que a audiência é quem assiste e a comunidade é quem participa, né? Então, quando a gente olha para audiência, geralmente é um grupo de pessoas que consomem esse conteúdo, mas não necessariamente ele precisa criar um vínculo com quem está produzindo. Então, um dia, uma audiência ela pode ter milhões de pessoas e ainda assim gerar pouca influência. Agora, já a comunidade são pessoas em que elas têm interesses em comum. Então, elas conversam entre si, elas recomendam, elas defendem uma ideia, tem muito mais engajamento e elas se sentem pertencentes, vamos dizer, a esse grupo. Então, vamos dar um exemplo. Imagina se a gente tivesse, sei lá, um criador com 5 milhões de seguidores, ele publica, faz o seu conteúdo ali, ele tem uma grande audiência. Mas agora, se a gente pensar num criador, né, um micro e nano, vamos dizer que ele tem ali 50, 100 mil seguidores, mas ele mobiliza pessoas para correr junto. Então, ele tem um grupo de WhatsApp, ele tem, eu posso até dar um exemplo de uma influenciadora que eu gosto muito, que é a Bruninha Ex, ela tem o Team Bru, ela tem acho que 6.700 pessoas na comunidade dela. Então, ela interage, ela tem nutricionista, ela tem profissionais. Então, se a gente fosse pensar, né, numa frase, eu diria que a audiência ela gera esse alcance e a comunidade ela gera o pertencimento. Eu acho que tu pontuou muito bem quando falou de pertencimento, porque para mim essa é a palavra-chave assim de comunidade, é o pertencimento, que também é uma outra palavra que está super em alta. E se a gente for pensar nas métricas, as métricas de redes sociais, entre alcance e engajamento, a comunidade ela vai estar mais presente nessas métricas, nesses níveis, né, de medição do engajamento, das interações. Então, é muito mais sobre o teor dos comentários, é muito mais sobre a inscrição, a participação, até em eventos e situações offline, porque eu acredito que quem constrói uma comunidade no ambiente digital, essa comunidade ela é tão engajada que tu consegue transformar isso em pertencimento, em comunidade, em interação no offline. Então, isso é um ponto assim que a gente vê muito acontecer, tanto com marcas como criadores, né? Porque vamos tratar os dois como marca. Em primeiro lugar, uma marca de um produto, um serviço, beleza, é uma marca empresarial, mas tem as marcas pessoais. Então, tanto um criador de conteúdo pode construir a sua comunidade, como uma marca, uma empresa pode também mobilizar a comunidade, seja colaboradores, seja parceiros de negócio, seja clientes. Então, a gente já definiu basicamente o que é a comunidade, o que é a audiência. Agora, como de fato construir, né? Porque o pertencimento é uma coisa, como é que eu construo pertencimento? Como é que eu construo comunidade? E realmente fica um pouco abstrato, assim. Tu tem algum case, tu tem alguma experiência nessa área, Tatá? Eu sei que tu já trabalhou muito dentro de comunidades, né, em várias esferas aí, e como que tu percebe isso e quais as dicas que tu daria para uma marca que quer construir a sua comunidade? Eu tenho alguns exemplos de comunidade, alguns desses, inclusive, a gente participou junto em alguns projetos, mas tem um que eu gosto muito de destacar, que era o projeto E aí Rolou, que era uma comunidade de meninas descomplicando sexualidade, que tinha uma mantenedora que era a MS Farmacêutica. Nessa comunidade, a gente tinha, eu acho que vamos dizer assim, os principais
pontos para a gente entender uma comunidade. Primeiro, muita pesquisa. Então, entender de que forma eles consomem. Como a gente tinha ali um público que era adolescente, a gente ficava sempre na dúvida: será que o adolescente ele vai consumir um blog? Será que tipo de tom de voz a gente tem que usar para chamar essa audiência? Então, a gente pegou até um tom de voz mais lúdico para tratar temas que eram muito mais complexos. Então, gravidez na adolescência, sobre doenças sexualmente transmissíveis, entre vários outros pontos que eram temas muito pesados, e a gente trazia tanto uma autoridade, que era uma ginecologista, quanto tentava deixar isso mais lúdico. Então, a gente utilizava ilustrações. Então, eu acho que tem que ter muita pesquisa primeiro para entender os interesses dessa comunidade, a frequência que elas querem consumir, e tem que ter um valor agregado. Posteriormente, nesse serviço, a gente incluiu uma telemedicina em que ela conseguia conversar diretamente com a gineco e tirar, porque a gente sabe que hoje a situação do Brasil, quando a gente fala de saúde pública, é super complexo. Então, aspectos como a interatividade dentro dessa comunidade, então tinha um chatbot lá em que as pessoas podiam, né, essas meninas, esses grupos de adolescentes, deixar dúvidas e eram respondidos de forma gratuita pelo médico. Valor agregado, então elas precisavam entender que aquele assunto era do interesse delas. E eu acho que também uma parte um pouco de recompensa, de reconhecimento, de jornada mesmo. Então, desde informações médicas até esses outros pontos. Então, um projeto super legal. A gente conseguiu mobilizar meninas aí do Brasil inteiro. Mas eu acho que esses são uma das dicas que eu diria para montar um projeto com uma comunidade forte, assim. Muita pesquisa para entender o interesse, entender qual é a realidade dessa comunidade, porque às vezes não é fácil da gente nichar e achar essa comunidade específica. E nesse caso, o criador, vamos dizer, eram ginecologistas, né? Mas vamos dizer, sei lá, se a gente fosse fazer com uma comunidade de corrida. Então, às vezes vai ser o treinador, vai ser o assessor de corrida, ou vai ser aquele influenciador que está dando seus primeiros passos dentro da corrida. Então, eu acho que tem vamos dizer assim, um mergulho muito profundo primeiro em entender esse interesse dessa comunidade antes de começar já efetivamente dela. Depois, claro, como você trouxe alguns exemplos ali, tem esse trendsetter que vai trazer, que vai engajar, e a pessoa precisa ter o valor para estar numa comunidade. Então, se eu estou numa comunidade e ela não me gera nenhum ganho ou um pertencimento ou algo em que me faça sentir parte dela, isso também aos poucos vai fazendo morrendo esse engajamento ali dentro de comunidade, assim. E acho também desse aqui um case legal. A gente já estava, antes de começar, a gente estava falando do BookTok. Sempre que lança uma rede social nova, a gente gosta de experimentar e saber. Eu comecei no TikTok por causa do BookTok, que é uma hashtag que os criadores começavam a postar conteúdos. Ele tá dando uma popularizada em que tá fazendo as pessoas estimularem, lerem mais livros. Então, sempre que eu preciso pesquisar dicas de novos livros, eu vou no BookTok. Você tem algum ritual de comunidade desse? Você imergir um pouco nessa comunidade do BookTok? Quer trazer também algum exemplo aqui pra gente? Eu estou gostando bastante desses grupos de corrida, que a gente até já trouxe em outros episódios aqui. Quando a gente fala de comunidade de pertencimento, a gente lembra muito desses grupos de corrida. BookTok acompanho também alguns criadores. Não posto tanto sobre isso, não uso a hashtag, mas eu gosto muito e sigo vários dessa área. E foi muito bonito assim ver esse movimento começar dentro da plataforma, de forma espontânea pelos criadores, pelos usuários, e aí o TikTok absorveu isso, ele entendeu esse movimento e fortaleceu a comunidade. Aí ele chegou a fazer propagandas que foram para a TV, porque o TikTok ele era uma rede social diferenciada a partir disso. Ele era uma rede social que conseguia mobilizar os seus usuários para fazer algo que não está ligado com a conexão digital, né? Que é algo que, pelo contrário, te faz te desconectar e ler um livro. Uma outra coisa que eu fui pensando enquanto tu falava é sobre a geração de valor e sobre o quanto precisa ser útil, porque quando a gente fala de uma empresa criar algo para engajar a comunidade, ela precisa sair um pouco desse lugar de vender, falar de si mesma, mas ela precisa ser útil. Então, quando tu fala da indústria farmacêutica que cria um mecanismo que chega a pessoas, né, que não têm tanto recurso de poder conectar elas diretamente com a telemedicina, falar com o gineco, tirar dúvidas, isso é útil, inclusive é um serviço, né, de utilidade pública super importante. Então, aí sim a gente consegue realmente falar de comunidade que vai engajar, porque ela está ali, porque aquilo é útil para ela.
e tem um valor para ela. E me lembrou também a palestra do Facundo Guerra, que é um cara que é dono de vários restaurantes, bares e propostas culturais, casa de show em São Paulo, super conhecido. E eu ainda não tinha visto uma palestra dele até esse ano, e ele é maravilhoso, assim, e ele falou muito na palestra sobre comunidade. E talvez isso sirva, assim, para essas empresas menores e que estão mais ligadas à figura do dono, né, a figura do empreendedor, porque no caso dele, a figura dele é bem relevante ali, diferente desse teu exemplo aí da EMS, que é a indústria farmacêutica, é uma empresa gigante, né? Então tem vários, é tudo muito setorizado. E no caso dele, ele falou de comunidade sobre fazer algo com o qual ele já se identifica. Então, tem muitos dos negócios dele que prosperaram e que realmente conseguiram reunir a comunidade em torno desse negócio, foram empreendimentos que ele refletia quem ele já era, comunidade onde ele já estava. Então, ele desmistificou um pouco essa história de construir comunidade. De tipo, vou construir uma coisa do zero. Não, ele já era, então ele já gostava muito de música, ele já era um cara musical, ele já consumia, então ele já estava dentro dessa comunidade, ele já consumia. E aí ele criou algo para uma comunidade que era como ele. Ele fez algo para ele e aí, claro, ele automaticamente atraiu todas aquelas pessoas que pensam como ele, então que são daquele grupinho, daquela comunidade que já faz isso. Eu acho que isso a gente pode fazer um paralelo com muitos outros negócios, se a gente for pensar nesses empresários que criam algo a partir de uma dor sua, a partir de algo que eles vivem, quando eles criam algo que eles próprios consomem no dia a dia e sabem como funciona, isso vai ter uma adesão natural de outras pessoas que curtem aquele mesmo ambiente. Pensar assim talvez facilite para muitos empresários ou para muitas marcas que queiram ter uma comunidade engajada. Ao invés de pensar em construir, pensa em fazer algo para o seu consumo, atender, gerando valor para aquilo que tu acredita e naturalmente as pessoas que acreditam também naquilo vão ser atraídas para isso. E claro, a constância, né? Isso precisa de recorrência, não vai ser do dia para a noite. Então, quando a gente fala em construir comunidade ou atrair uma comunidade dentro do ambiente digital, onde a gente tem muita criação de conteúdo, onde tem muita marca, muita concorrência, é o feijão com arroz de criar conteúdos relevantes, com recorrência, com consistência e fazendo isso, né, com uma certa permanência, persistência, eu acho que é um caminho mais seguro para continuar. E agora, Tatá, eu quero entrar já contigo, não sei se tu quer complementar algo do que eu falei, mas eu também já queria que tu aproveitasse para falar sobre a criação de conteúdo, sobre uma forma fácil também das marcas de colar com a comunidade que eles querem, né? Eu tenho uma empresa, eu não construí, eu não tenho essa comunidade ainda, é uma empresa nova, mas existe aquele criador de conteúdo, aquele influenciador que já tem uma comunidade engajada. Então, como que eu faço para me colar nele, para aproveitar, surfar a onda dele, da audiência dele? Se uma marca ela quer destacar nesse nicho, né, na verdade, ela tem diversas formas de contar essa história. Quando você estava falando, eu me lembrei um pouco da Manucity, né? A Manucity é uma criadora que despontou aí no mercado do wellness, e ela é empresária, ela é uma it girl da corrida, mas ela tem uma comunidade muito forte, principalmente de indicação de produto. Necessariamente, uma comunidade ela não precisa só ter é, direcionado ao consumo. Eu vou dar um exemplo aqui de um case que eu acho super legal, que é a Liquids. A Liquids, ela fala já diretamente com empresários, ela é muito forte ali na parte de suplementar, mas o que que ela fez? Dentro da estratégia dela, ela foi montando também mini talks com personalidades. Vou dar o exemplo aqui, o Bernardinho, que era técnico da seleção. Então, ela montou uma estratégia ali de mídia para meio que capturar essas pessoas e ir para um grupo de WhatsApp para depois criar uma experiência offline. Então, as marcas, os empreendedores que nos escutam, eles podem atrelar um pouco da relevância de algum criador que eles acreditam que sejam a cara da marca, vamos dizer assim, esses embaixadores, e começar a montar, seja um grupo de WhatsApp, então para gamers, a gente tem o Slack, tem entre outros que eles utilizam, mas é principalmente tentar, através de uma, pode ser através de uma estratégia de mídias pagas, capturar primeiro pessoas que tenham esses interesses,
Montando esses interesses, aí uma jornada de conteúdo. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente esteja falando de uma marca, seja desse segmento de wellness. Você não vai falar lá, olha, o meu produto, ele vai ajudar você a fazer tal coisa, outra. Não, você bota um criador falando um pouco da experiência do dia a dia dele, mudança de hábitos, você vai trazendo várias outras coisas e depois você coloca um benefício. A Cafeína Army faz isso muito bem. Então, por exemplo, ela já sabe meio que o período em que a pessoa está acabando os produtos dela e ela já te dá uma recompensa. A LiveUp faz isso muito bem. Então, muitas empresas, elas automatizaram um pouco esse interesse da audiência. Então, não fica só aquela comunidade onde o administrador vai lá e fica postando toda semana uma promoção para fazer aquela audiência, alguma coisa. Ela pega, seja um criador que tenha uma comunidade forte e vai montando. Outro também, eu acho que é Wesley o nome dele, ele montou, acho que o reservatório de dopamina. Então, ele fala sobre aspectos de neurociência, sobre a mudança de hábitos dele. A Manu City também faz isso muito bem. Ela trouxe uma vida que ela levava antes, uma vida que ela leva agora. Então, as pessoas vão se identificando dentro de interesses e não é um conteúdo só 100% promocional. Eu acho que a dica que a gente pode dar para os empreendedores que nos acompanham ou as marcas é fazer essa super pesquisa e montar a jornada de conteúdo baseada nisso. E nesse momento, ela tem, acho que, um aspecto que é muito importante, que é a curadoria do perfil que vai ser dentro dessa comunidade. A marca só tem que tomar cuidado para ele não virar a comunidade, né? Para não virar a comunidade de fulano. Porque aí depois vai ser muito difícil, por exemplo, se você tiver uma relação contratual encerrada, né? Então, acho que esses são alguns pontos que a gente pode falar quando a gente fala de jornada de conteúdo, como as marcas podem iniciar essa construção. Lembrei agora também o The News. O The News, ele tem, se você indica X pessoas, você ganha uma caneca, você ganha alguma outra coisa. Você vai participando dessa comunidade de leitores, ou seja, qualquer for o benefício dessa comunidade, e aí sim você vai pertencendo. Então você vai criando como se fosse uma gamificação para aquela pessoa continuar ali com você ativo. Agora tu me lembrou, falando do The News e dessas recompensas, que aqui em Minas Gerais, a Soul de Minas, Soul de alma, Soul de Minas, ela criou o que ela chama, né, de a maior comunidade de apaixonados por Minas Gerais. E aí as pessoas participam ali, vão indicando lugares, cidades, experiências em Minas Gerais, e ao chamarem mais pessoas para essa comunidade, é uma plataforma, um site, ao chamarem mais pessoas, indicarem essas pessoas se inscreverem, cada membro ali vai ganhando também, vai sendo recompensado com presentes, né, que vão chegando na sua casa. Eu sou uma recém-inscrita lá, estou acompanhando até essa comunidade para ver como que ela vai se desenvolver e crescer. E ainda agora pegando esse tópico, né, de criadores, eu fiz não faz muito tempo um post sobre isso, como que a gente identifica que esse criador de conteúdo de fato está construindo uma comunidade engajada. Porque às vezes as marcas não conseguem diferenciar, e aí vai olhar as métricas, tem uma taxa de engajamento legal, então o público está engajado e é isso. Mas tem algumas nuances diferentes, assim, porque é uma análise muito menos quantitativa e muito mais qualitativa, né? Quando a gente fala de se conectar com o criador de conteúdo que tenha uma comunidade em volta dele. Então, eu vou falar aqui de alguns tópicos e aí tu depois aprofunda sobre eles ou até fala de algum outro que eu possa ter esquecido. Um deles é a proximidade entre criador e público. Então, vai ter expressões, vai ter aqueles bordões que é específico ali, que é uma coisa, sabe aquela piada interna, né? A gente sente que existe uma piada interna que é só daquela comunidade, né? Hashtags específicas, referências que são compartilhadas, não só o influenciador falando dele e a audiência batendo palma, mas uma audiência que está sendo referenciada também, eles criando entre a comunidade, né, algumas outras atividades entre eles. Esses dias eu fui, agora falando disso, lembrei, eu fui para um mirante que tem aqui em BH e estava lá a reunião das fãs de BTS, K-pop. K-pop? Isso. As fãs de K-pop estavam lá e assim, aquilo é o suprassumo da comunidade, né? Elas se unem porque elas são amantes de BTS, de K-pop, e aí elas criam ações, atividades, né? E esse é um grupo que, nossa, muitas marcas poderiam
entrar ali de alguma forma, né? Mas elas estão criando o seu piquenique, elas estão criando momentos entre elas para elas compartilharem essas experiências de serem fãs de BTS, né? Não sei como funciona na prática, como é esse encontro delas, mas, claro, é uma coisa que une. E agora, falando, né, de experiências compartilhadas, lembrei muito desse grupo de fãs que eu encontrei. Outro tópico são conversas relevantes nos comentários, por exemplo. Então, são comentários ali que vão ultrapassar aquele comentário superficial, né? De ai, linda, ai, adorei a dica. Mas realmente tu vê que o público vai além, questiona outras coisas, ele sabe mais da vida dela, ele referencia outras coisas, ele lembra, ele se envolve mais. E, de novo, falando de engajamento, capacidade de mobilização com participação em enquetes, inscrições, compartilhamentos, uso de cupons, né, como tu falou da Manucity. E, claro, presença em eventos e outras iniciativas que também estão no offline. Então, é aquele influenciador que ele vai estar batendo um papo na livraria X e vai ter o público lá, que acompanha o post, que acompanha o dia a dia e que acompanha outras coisas, né, que estão acontecendo na vida desse influenciador ou outras coisas referentes ao conteúdo que ele compartilha. A afinidade genuína com as marcas. Então, esse influenciador não vai ser aquele que tu vai olhar para o feed dele e o feed é um catálogo de produtos, é só ele, cada dia com uma marca diferente. Então, esse mês ele falou de um produto para pele, daqui 2 meses ela está falando de outro produto que vai ser surpreendente para a pele também, ou uma vez ela adora isso, ou no outro mês ela adora o concorrente. Tem uma coerência muito forte, não só do que esse influenciador compartilha com a sua audiência, mas com relação a esse influenciador e a conexão que ele tem com as marcas que ele escolhe se associar, né? Aquelas marcas que são parceiras dele. E um outro ponto é a autoridade dentro desse nicho. Geralmente, esses comunicadores, esses criadores que conseguem reunir essa comunidade, eles vão ser autoridade nesse assunto, vão ser autoridade a ponto de serem chamados para dar entrevista, para dar palestra, eles dão consultoria, eles acabam criando uma própria linha de produtos, né, como a Manucity, como outras tantas, né, que a gente consegue citar que criaram às vezes um império em torno do seu nome, porque conseguem mobilizar. E aí, claro, né, naturalmente são pessoas que vão descobrindo outras formas de reunir esse público, porque acaba que a rede social fica pequena. E isso é bom porque eles não dependem só do algoritmo do Instagram. Esse criador que tenha uma comunidade de verdade, ele não está preocupado com as mudanças do algoritmo, porque ele está levando as pessoas também para assinar o Substack dele, que é essa newsletter, ele está levando as pessoas para um grupo fechado no WhatsApp, ele está levando as pessoas para encontros offline, ele está levando as pessoas para canais de comunicação específicos, e existem vários, né? O TikTok tem seu canal, o Instagram criou canais, e tem outras plataformas também surgindo dentro, né, em torno dessa ideia de comunidade. Então isso é maravilhoso, porque tu vê que, são aqueles criadores que realmente conseguem se manter coerentes e que não estão à mercê das mudanças ali de plataforma. Muitos deles criaram aplicativos próprios, muitos deles têm o seu site próprio e têm dentro dessa plataforma a sua comunidade, o seu canal. Então, eu elenquei esses pontos aí, quero te ouvir a respeito. Você passou por todos os pontos, que eu concordo muito nisso. Eu acho que se a gente fosse elencar, vamos dizer, os principais, a questão da autoridade, né? Porque é uma pessoa que está falando sobre o seu dia a dia, ela tem essa chancela para falar sobre esse tema. Então, isso muitas vezes é o que motiva as pessoas a acompanharem. Então, a gente estava falando, tem um criador que eu gosto muito, que graças a Deus consegui conhecer ele, é o Puxter. Ele dá dicas de clássicos, ele traz várias outras coisas muito legais. Ele virou também comentarista da CNN, ele participa de ações de livro offline. Então, eu acho que desde a pandemia a gente estava muito carente de ter essas experiências em grupo. E essas pessoas que endossam, esses trendsetters, essa autoridade, e quando a gente fala autoridade aqui,
Não precisa ser necessariamente uma autoridade acadêmica, é uma pessoa que manja muito desse assunto. A gente pode ver, por exemplo, essas comunidades de geek, entre esses outros, você falou também ali de BTS, tem a comunidade da Taylor Swift. Eles têm um conhecimento muito amplo sobre o tema. Acho que por isso que deixa tão divertido essa troca, esses outros. Então, eu elencaria a autoridade e consistência como os principais desses que você trouxe, né? A consistência, porque é isso, assim, muitas vezes na empolgação começa uma coisa ali e depois é difícil manter essa comunidade engajada. Então, acho que dos pontos que você trouxe, eu acho que esses são os dois principais que eu concordo muito. Eu acho que se a gente pudesse dar uma dica para os empreendedores e as marcas que nos acompanham, pesquisem, entendam quais as comunidades que vocês querem atingir e principalmente tenham múltiplas estratégias. Hoje, quando a gente olha para marketing de influência, não é só o public post, você consegue aproveitar o criador em diversas formas diferentes. Então, você pode trazer essa autoridade dele para o seu nicho, você pode criar formas diferentes de atingir a audiência desse criador. Você pode atrelar atividades como mídia paga, criação de canais. Então, você consegue trazer esse criador por diversos pontos. Até, por exemplo, ele participar, vamos dizer, de uma convenção de vendas e trazendo uma motivação extra para as pessoas que estão ali vendendo. Então, hoje tem vamos dizer assim, um catálogo que a gente consegue utilizar também esse criador nas estratégias. E aí eu quero aproveitar, já que a gente já deu essas dicas, eu queria dar uma dica do que não fazer, porque eu lembrei de um possível cliente, né? Fui fazer uma reunião e ele queria muito ter um grupo de afiliados. Beleza, uma marca nova, uma marca que queria, né, precisava se lançar no mercado, estava com uma ideia muito interessante de começar a fazer isso através de influenciadores, então existia um mundo, né? Existe um mundo de possibilidades para tu lançar uma marca e fazer collabs com influenciadores, inclusive assim, mídia espontânea, mostrar para o influenciador que tu chegou, mandar algum produto para ele testar. E a gente conversou sobre todas essas possibilidades, mas o que ele queria na cabeça dele era criar uma gamification, né? Uma estratégia de game lá com os influenciadores. Então ele já queria assim, o influenciador divulga o cupom, mas aí se ele conseguir vender X, ele vai ganhar não sei o quê, e aí, assim, transformar os influenciadores em vendedores para ele, fazer uma espécie de competição entre esses influenciadores para fazer eles venderem mais, para engajar mais. E aí eu disse, bom, vamos dar uns passos atrás, assim. Tu tem uma marca nova que ninguém conhece. Primeiro, os influenciadores precisam acreditar nessa marca. A audiência precisa reconhecer essa marca, né? Ela é completamente nova no mercado, então, antes de fazer os influenciadores serem desafiados, porque ninguém quer ser desafiado para ganhar algo que eles ainda não viram valor. Então, é preciso seguir as etapas, sabe? Aquelas etapas básicas do funil de vendas, de atração de público, que estão aí por um motivo, né? Elas existem por um motivo. Então, não adianta querer coisas mirabolantes, criar desafios e querer pular essas etapas ou achar que isso vai engajar influenciadores. Na verdade, tudo que ele queria construir, desenvolver, iria afastar mais os influenciadores, dificultar ainda mais uma parceria, uma futura parceria, do que o contrário. Existem momentos de fazer algumas coisas, né? Precisa entender o momento da marca, o quanto essa marca é grande o suficiente para aí de fato estimular de formas mais criativas e usar a gamification, usar outras estratégias. Isso seria uma dica do que não fazer. E eu quero agradecer, então, Tatá, pelo papo de hoje, reforçar que os nossos contatos estão na descrição do episódio. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Tata Carra. A Dessa também vai deixar linkados os projetos. Obrigado por acompanhar o episódio. Acho que foi um episódio bem gostoso, a gente trazendo um pouco das experiências. Deixem aqui também nos comentários temas, coisas que vocês gostariam que a gente conversasse também aqui com vocês. E é isso, gente. Tchau, tchau.